Olá! Gestão tributária é uma peça fundamental para o bom desempenho da sua organização. Com o trabalho de gestão tributária, você pode oferecer com confiabilidade e segurança aos seus usuários o controle total dos seus tributos. Veremos a seguir uma palestra com 3 convidados especiais: Eloy Trindade, Janeir dos Reis e José de Alencar. Então, a primeira consideração que a gente fala sobre essa nova figura, né, do empreendedor individual, então vocês vão ouvir a seguinte expressão: ou empreendedor individual, ou EI, microempreendedor individual, MEI ou EI, empreendedor individual. Sebrae é uma instituição que ela está bastante difundindo essas informações para o empreendedor individual, e eu também sou professora aqui na UCDB. E aí um dos primeiros impactos que eu vi, por exemplo, quando saiu essa lei, foi alguns contadores dizendo assim, né? Mas e agora? Esse empreendedor individual, ele não precisa de contador. Uma das falas que se falava no começo, e por exemplo, ele não precisa de contador para fazer abertura. Por quê? Porque nós temos alguns órgãos que fazem gratuitamente. Sebrae, por exemplo, é um deles. Quem tiver curiosidade de entrar no portal do empreendedor.gov.br, hoje nós sabemos que os contadores eles podem ser optantes pelo Simples Nacional. Então todo contador que ele é optante pelo Simples Nacional, ele se dispõe a atender uma parceria, atender esse empreendedor individual. Só que na inscrição, na abertura e na primeira declaração, vocês vão ver que esse empreendedor individual é uma pessoa que pode ter no máximo um funcionário, mas tendo funcionário, sim, vai precisar de um profissional de contabilidade. Ele vai precisar de um profissional que faça todas as contribuições, todas as informações acessórias. Esse empreendedor individual vai precisar também. Algumas pessoas também, às vezes, vinculam o empreendedor individual àquela pessoa pequena, né? Digamos, aquela pessoa mais simples. Então, quem é que pode se cadastrar como empreendedor individual? Geralmente, ele é uma pessoa que trabalha por conta própria, ele tem uma média de faturamento de R$5.000. Então, se ele entrou em janeiro, por exemplo, ele teria um faturamento anual de, no máximo, uma receita de R$60.000 por ano. Se ele entrar em outubro agora, por exemplo, o cálculo que seria feito seria outubro, novembro e dezembro. Então, 3 meses. Então, o máximo de faturamento dele, 5, 10, 15. Se essa pessoa entrar em novembro, por exemplo, novembro e dezembro, o máximo de faturamento dela seria R$10.000. Então, ele tem uma média de faturamento, essa média de R$5.000. Outra particularidade que tem esse empreendedor, que ele não paga a taxa de abertura. Então, não se tem a taxa de abertura. Por isso, até a defesa, né, de que talvez o empreendedor individual seja a melhor forma de abertura, porque tem o menor valor de tributação. São mais de 400 atividades que a pessoa pode entrar como empreendedor individual. O Código CNAE ou o Cadastro Nacional de Atividade Econômica permanece a mesma. Então, essa documentação, ele preencheu o CNPJ dele, a gente diz que se uma pessoa tiver agilidade no sistema, em 15 minutos você consegue fazer o seu CNPJ para o empreendedor individual. Só que o que tem que ser verificado? As atividades que ele vai poder trabalhar. Outra coisa que a gente fala em termos de tributação, né, em termos de custo, essa empresa hoje é o menor valor de tributação. Então, quanto que esse profissional receberia? Quanto que esse profissional pagaria? Ele vai pagar 5% sobre o valor do salário mínimo. Então, hoje, por exemplo, R$724. Então, ele pagaria R$36,20 e mais R$1 se ele for comércio e indústria, mais R$5 se ele for prestador de serviço. Então, esse valor é algo que a gente diz assim: todo mês esse empreendedor vai pagar. Então ele entra, digamos agora em outubro, o vencimento vai ser novembro. Entrou em novembro, o vencimento vai ser em dezembro. Mas essa regularidade, esse valor, ele acontece todo mês. O site que eu falei para vocês, né, portaldoempreendedor.gov.br, ele opta pelo Simples Nacional.
é uma particularidade também. Na hora que ele está fazendo inscrição, ele tem que dar o aceite que ele faz parte do CIMEI, né, que é o Sistema de Recolhimento de Valores. Esse empreendedor também, gente, a gente até brinca que na hora que você está fazendo a inscrição do portal do empreendedor, se esse empreendedor já tiver uma empresa, ele não passa por ele não vai para a próxima inscrição, porque para ele ser empreendedor individual, ele não pode ter filiais, ele não pode ter sócio, ele não pode ter outra empresa no nome dele. Então é uma das exigências também do empreendedor. Algo diferencial, né, que faz com que eu defenda o empreendedor individual é essa questão dos tributos também em relação ao funcionário. Então essa empresa, esse empresário, ele pode contratar no máximo um funcionário. E de contribuição para o INSS, ele vai pagar a parte patronal de 3%, e esse empreendedor ele vai poder recolher, né, na folha de pagamento os 8%. Então a empresa recolhe 11% na guia de previdência social, mas esse funcionário ele desconta 8%. Então geralmente o salário que se paga também é o salário mínimo ou o piso da categoria. Então não acontece do empreendedor às vezes ter um valor de R$1.000, R$1.500, até porque a média de faturamento dele é R$5.000. Então esse funcionário, geralmente o valor pago é o valor do salário mínimo. Outra obrigatoriedade que se coloca também, e às vezes a pessoa fala assim, mas o empreendedor individual, ele tem algumas regalias, digamos assim. A exigência para esse empreendedor individual é a mesma. Então, em funcionários, por exemplo, ele paga 8% de FGTS. Então, é igual como a gente coloca, o empreendedor está contratando um sobrinho ou está contratando alguém que é muito amigo. Ele tem que contratar e ele tem que fazer o pagamento do INSS, ele tem que fazer o pagamento do FGTS. É uma obrigatoriedade. Então, no total, o que ele pagaria de tributação seria os 11% e mais o valor dele, que seria 5% do valor do salário mínimo, mais R$1 ou mais R$5. Outra coisa que a gente avisa também para esse empreendedor que se dispõe a abrir o negócio, e geralmente essa pessoa que abre como empreendedor individual, ele já tem um pequeno negócio. Então ele viu nessa abertura uma possibilidade assim, agora eu sou empreendedor, agora eu posso ter o meu CNPJ. Mas a gente também coloca para essa pessoa que ele tem que cuidar a questão do estouro da cota. Então se esse profissional, por exemplo, se essa empresa ela começou em janeiro, quando chegou lá em outubro, ela extrapolou esses 60 mil que é o faturamento dela, nesses, digamos, outubro, nesses 3 meses ou novembro, nesses 2 meses, é feito a conta de quanto que ela pagaria no Simples Nacional por esses 2 meses. Mas a preocupação maior seria se ela fizer o estouro da cota em mais do que 20% do valor. Então, se ele extrapolar R$72 mil, por exemplo, quem entrou em janeiro, seria como se o fisco dissesse assim, você me entrou como empreendedor individual e você sabia que você não era empreendedor individual. Então, o que você vai ter que pagar? Desde a data que você entrou, como Simples Nacional, naquela alíquota que vocês conhecem, que começa com anexo 1, comércio, 4%, e aí é progressivo. Então ele se enquadra nessas mesmas condições. Esse empreendedor individual, ele tem a emissão de notas fiscais, então existem alguns estados que trabalham para comércio ainda com a nota fiscal papel. Para a prefeitura já tem as notas fiscais eletrônicas, né, os prestadores de serviço. Ele é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa jurídica. A própria lei coloca que ele não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, mas a gente também, na orientação, a gente coloca, não tem por que ele se recusar a emitir nota fiscal. Então, ele pode emitir nota fiscal, é até uma garantia de que esse empreendedor, desses serviços que esse empreendedor está prestando. Ele tem que comprovar, então todo ano, passado o comecinho do ano, vai até meados de março, é uma data que é colocada pela legislação, mas a gente fala todo começo do ano, ele é obrigado a entrar no site da Receita e fazer a declaração do ano anterior. E ele tem que guardar as notas fiscais de compra e venda pelo nosso prazo legal. Inclusive nós colocamos, a partir do momento que ele se registra como empreendedor individual, que ele se formaliza, ele é obrigado a guardar todas essas notas fiscais, porque ele pode receber fiscalização tal qual uma outra empresa qualquer.
Então eu coloquei aqui algumas sugestões de pesquisa para vocês, que é o portal do empreendedor.gov.br, o site do Sebrae também, que é um parceiro que divulga bastante a lei geral e que fala muito sobre o empreendedor individual, e a própria planalto.gov.br, onde você localiza a íntegra da lei. E aí eu repito, no começo, muitos dos acadêmicos, muitos dos contadores não gostavam muito desse empreendedor individual. Mas muitos hoje estão verificando assim, ó, é um nicho de mercado. Então, principalmente para os acadêmicos aqui, começar a aprender com esse empreendedor individual, gente, que às vezes vocês vão subestimar. Às vezes você vai falar assim, ah, mas a empresa é muito pequena, né? Ele é muito pequenininho. Mas tem um conhecimento, gente, que vocês precisam conhecer. Tem pessoas nas visitas que se fazem esses empreendedores, eles fazem sim a contabilidade, mas faz uma contabilidade no caderno. Tem algumas pessoas que faturam muito mais do que esses 5 mil reais, mas que eles ainda não haviam encontrado uma forma de se legalizar porque tinha medo dessa tributação que por muitos é considerada exagerada. Para que existe a gestão tributária? Para poder entender, para você ver o que é aquilo, o que é melhor para você fazer, qual que é o tipo de tributação que vai te atender, qual que é a forma de você criar, pagar menos impostos sem prejudicar o seu erário e sem ser uma forma ilícita de pagamento, ok? Bom, eu tenho uma empresa e os dados que eu tenho nessa empresa, eu consigo identificar que essa empresa é melhor optar pelo lucro real. Então, você vai planejar e vai resolver essa parte. Você tem questão da auditoria tributária. O que seria isso? A empresa está funcionando e chega um dado momento que você tem que fazer um levantamento para ver como que está essa situação dessa empresa. Se está pagando o imposto corretamente. Se houver o imposto pago corretamente, ótimo. Se não, você sugere. E fazer o controle dessas obrigações principais e acessórias, que é super importante. Que às vezes você recolhe o imposto correto, está tudo certinho, mas só que você não está cumprindo as obrigações acessórias. O que seria obrigações acessórias? Declarações que você faz ao fisco dizendo, ó, eu comprei tanto de mercadoria, vendi tanto, apurei um ICM X. Aí eu vou recolher esse ICM. Então você tem que informar o fisco. Se você não informar ele, você está descumprindo uma obrigação acessória. E fazer a orientação para os donos da empresa sobre a situação de qual é a melhor forma de se trabalhar, se a forma como ele está trabalhando está perdendo imposto ou está economizando imposto. Então, bem-vindos ao Emaranhado Tributário Nacional. Acostume-se com isso. As outras propostas de reforma tributária não passaram, dificilmente passa, até porque se propõe a deixar a arrecadação dos estados na mão da União e os estados estarem lá buscando repasses. Os estados não vão se submeter a isso, depender de repasse, depender de buscar com o pires na mão recurso federal. Dificilmente isso acontece no Brasil. Mas dentro do que temos hoje, é imprescindível a arrecadação dos tributos e principalmente dos impostos. Nós vamos falar sobre ICMS. Quem paga mais ICMS não é o MEI, não é quem está no Simples Nacional, que paga sim, mas já paga menos do que uma empresa que tem a sua tributação pelo lucro real, uma tributação normal. As propostas que temos ouvido recentemente, de acabar inclusive com a antecipação tributária, ao invés de deixar a arrecadação por conta dos industriais e distribuidores, antecipando um pagamento de uma possível venda futura, que nós chamamos de substituição tributária ou antecipação tributária, e o Estado tem várias modalidades. Uma delas é o ICMS garantido, que presume-se que a empresa vai vender um produto, então já se cobra o imposto antecipado. E a substituição tributária, que ao invés de cobrar e fiscalizar 1000 empresas que vendem ao consumo, fiscaliza-se apenas uma, que é o fornecedor.
Então, para o Estado é mais cômodo. Aquele imposto que seria pago pelo comerciante é pago já de maneira antecipada pelo industrial. Nos regimes de simplificação tributária, principalmente nos regimes de benefício, que é o caso do MEI, que é o incentivo para que ele cresça, as propostas são no sentido de desonerá-lo desse pagamento. E das empresas de tributação normal, as propostas são de deixar de cobrar ou fiscalizar e cobrar o imposto do industrial que vende para o comércio, ou seja, entre aspas, acabar com a substituição tributária ou diminuir a cobrança da substituição tributária e cobrar do comerciante que efetivamente efetuar a sua venda, vai deixar de fiscalizar um pequeno grupo de grandes empresas para fiscalizar um grande número de pequenas empresas. Não é racional, mas a proposta tem sido essa. O resultado eu já vou antecipar qual é. Se nós não anteciparmos a cobrança e confiarmos que o contribuinte vai recolher, a fiscalização vai ficar muito mais difícil. Quando a gente fala em regime especial, é uma palavra que pode nos enganar. Existem alguns tipos de benefícios que reduzem a carga tributária. Existem outros tipos de benefício que o Estado concede, que é o prazo para o recolhimento. Não tem a redução da carga, mas tem um prazo para recolhimento. Então, alguns regimes que a gente chama de regime especial podem nos enganar. No caso do regime especial para dilatação do prazo de pagamento, que nós chamamos sim de regime especial, a necessidade, qualquer contribuinte pode ter isso. Qualquer contribuinte pode conseguir. Aquele que já tem o pagamento na conta gráfica, que nós chamamos, que vende produtos que não são por antecipação e nem substituição tributária, por exemplo, uma loja de roupas e calçados, ele já tem o prazo para pagar na conta gráfica, faz toda a apuração mensal e tem o prazo no calendário, tem um calendário, dia 10, dia 15, enfim, a sua tributação. Outros que deveriam pagar no momento da entrada da mercadoria no estado do Mato Grosso do Sul, que é a substituição tributária ou antecipação tributária, ele pode conseguir um prazo, uma dilatação para recolhimento. Qualquer contribuinte pode fazer isso, é só requerer a Secretaria de Fazenda, vai montar um processo, o Estado vai querer uma garantia, seja uma carta de garantia do banco, ou seja um bem, vai montar um processo para conseguir esse regime de dilatação do prazo. Mas o que mais se busca quando fala regime especial, que vem à mente do contribuinte e do estudante, enfim, de todos, é um benefício, é um regime especial de benefício. O Estado tem sim alguns regimes especiais de benefício, MS Forte, CDI, que a gente chama, tem toda uma nomenclatura própria, mas enfim, são benefícios de redução de carga tributária. Todos podem conseguir? Qualquer contribuinte pode conseguir também. Tem que procurar a Secretaria de Fazenda, se orientar onde monta o processo e vai ser submetido à Superintendência da Administração Tributária. Alguns têm que se submeter também a outras secretarias de administração, de desenvolvimento, enfim, outras secretarias do Estado. É montado um processo e é concedido. Lógico, nem todos vão conseguir esses regimes, porque depende de uma série de garantias, é uma política de Estado voltada para ramos, voltado para atividades, enfim, toda uma política de Estado mesmo, uma política de governo e uma política de Estado. Mas é possível, sim, os contribuintes conseguirem alguns tipos de regime especial, tanto de dilatação de prazo, quanto de redução de carga tributária. A inscrição estadual é o registro, é o cadastro do contribuinte que trabalha com comércio. Por isso é contribuinte do ICMS. Se ele presta um serviço que não é tributado pelo ICMS, ele não precisa da inscrição estadual. Ele só vai precisar se o serviço dele for um serviço de comunicação, um serviço de transporte. Outros serviços, não há necessidade. O cadastro do Estado no tocante ao ICMS é um cadastro para comerciantes. Muito bem. Quanto à pergunta da inscrição estadual, da necessidade da inscrição estadual, como se concede a inscrição estadual, ela é muito simples. Na agência fazendária monta-se um processo, não é demorado. Essa inscrição é que vai vincular
o contribuinte ao Estado e é através dessa inscrição estadual que vai ter uma identificação, uma identidade do contribuinte para com o Estado. Criou-se uma figura da inscrição provisória e uma inscrição temporária. Foram duas figuras criadas. A temporária é para a empresa de construção civil, que vai construir um prédio, um edifício, enfim, qualquer construção, e depois não vai construir mais nada aqui no Mato Grosso do Sul. Então ela é temporária. Mas a inscrição provisória, que é o foco da pergunta, é uma inscrição estadual assim. Ele monta todo o processo de inscrição estadual para vender mercadorias. Montar uma empresa, vai ser contribuinte para vender mercadorias. Enquanto ele não começa a comercialização, ele precisa montar o seu estabelecimento. Ele vai ter que comprar material de construção para construir o seu prédio, se ele não for alugar, ou se ele for reformar o prédio, que geralmente ao se instalar ele necessita de uma reforma, uma adequação do prédio, vai ter que comprar material de construção. Depois vai ter que comprar o mobiliário, as gôndolas, enfim, vai ter que montar o seu estabelecimento. A inscrição provisória serve para isso. Ele vai comprar tudo isso, vai ser tributado com um diferencial de alíquotas, que a diferença é como se quando o comerciante consome, ele paga um ICMS sem valor agregado, porque não vai vender. Então não tem uma margem de valor agregado, não tem uma MVA, não tem uma margem de lucro, vai pagar sem a margem de lucro. Quando o prédio está pronto, ele precisa procurar a repartição para converter a inscrição provisória em inscrição permanente. Ele não pode adquirir mercadorias de revenda com a inscrição provisória. Ela só serve para montar o seu estabelecimento. Por quê? A prefeitura, o município, vamos chamar assim, vai conceder um habite, vai conceder um alvará de licença de funcionamento e baseado nisso é que ele vai começar a sua comercialização. Então, até então, ele não tem condições de ter uma inscrição definitiva, porque ele não vai conseguir a vistoria. O fiscal vai até lá para verificar as instalações, ver se estão adequadas às normas, e ele não vai conseguir a vistoria. Por quê? Porque ele não está pronto. Então ele tem que ter uma inscrição provisória, mas não pode comprar mercadoria para revenda com essa inscrição provisória, é só para montar o seu estabelecimento. A partir disso, quando ele vai começar a adquirir a mercadoria para revenda, ele vai até a repartição. Existem processos bem simplificados, hoje em dia faz-se quase tudo o que é necessário pela internet, mas a inscrição estadual ainda é necessário montar processo, apresentar papéis, o contador vai auxiliar muito nisso aí, é necessária a presença de um contador para montar um processo adequado, para que ele não monte um processo que volte com alguma incidência, algum erro, monta o processo direitinho, apresenta lá e converte a inscrição provisória numa inscrição permanente. Aí sim ele pode comprar e vender mercadoria. O assunto é complexo, mas de extrema importância para os profissionais da área contábil. Esperamos ter despertado em você o interesse em continuar os seus estudos. Obrigada e até logo.